Bom dia, Mariana, tudo bem? Oi, André, bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui falando com você, com todo mundo que está aqui já ligado com a gente. Estou vendo que já tem gente de várias cidades, vários estados do Brasil. Um prazer imenso estar aqui contigo. Nossa, olha, realmente eu estou até impressionado aqui com a quantidade de pessoas, mas também, né? A gente acompanha você há tantos anos, você já meio que faz parte da família, né? Da nossa família. Você entra nos nossos lares há muitos anos, né, Mariana? Pois é, eu sempre costumava dizer isso para minha avó, né? Minha avó já faleceu, mas eu falava isso para ela, falava, avó, não vale, porque você mata saudades de mim, mas eu não mato saudades de você, né? Então, é um pouco essa sensação de que as pessoas sabem quando você está na televisão. Não estou mais, já vai fazer, né, quase 3 anos, mas quando você está na televisão há muito tempo, as pessoas têm essa sensação de que elas convivem com você, mas você não tem a sensação de que você convive com as pessoas, né? Eu acho que isso que é difícil. Bom, gente, obrigado aí, Mari, pela participação. Olha, eu já na intimidade te chamando de Mari aqui, saiu no Pode chamar, automático. pode chamar. Bom, eu sei que a Mariana, né, ou Mari, ela dispensa apresentações, porque ela já está convivendo com a gente nas nossas casas há muito tempo. Mas eu vou fazer aqui a apresentação dela, né? Mariana se formou em jornalismo pela PUC, em São Paulo, trabalhou 19 anos em TV, né? Ela começou na Band, apresentando com o Boechat, né, que deixou muitas saudades, e o Jomi Betti. Depois você se especializou em saúde, né? E participou da criação do programa Bem-Estar na TV Globo. Esse eu via todo dia, né? Aqui em casa. Falei para minha sogra esse final de semana que você ia entrar na live. Nossa, ela falou, como eu gosto daquela moça, que moça legal, por que que acabou? Adoro o programa, adorava o programa dela, ela tem 70 anos. Além disso, a Opa. Mariana é palestrante TEDx, fundadora da Soul Me. Como é que eu falo? Soul Sou Me? me, sou me, Soul sou Me? me. E também Uhum. da Unboxing Me. O Unboxing Me é uma jornada de autoconhecimento da própria SoulMe, que na verdade foi o pilar fundamental para a criação da SoulMe. O Unboxing começou quando eu ainda estava na Globo, uma jornada de autoconhecimento que eu tive muita vontade de estruturar essa metodologia, e foi o pontapé inicial para a criação da SoulMe. Então, a SoulMe é um filhote do Unboxing, mas que hoje contém o Unboxing nela. E o que que você faz? E como é que é essa jornada? Você pode contar um pouco para a gente? Porque eu me lembro que quando eu estava meio ansioso, né, eu tenho 50 anos, sou carioca, mas moro há 20 anos em São Paulo e moro aqui em Atibaia, no meio do mato.
há 6 anos com a minha esposa. A gente ama essa coisa do meio do mato. Mas na minha vida eu ficava muito. Eu já tive muita ansiedade, já tive depressão, já tive pânico, tudo que você imagina eu já tive. E às vezes eu ia lá ver só o seu programa e você dava umas dicas lá, e eu, né, meditava, respirava e sempre me acalmava. Não sei se essa jornada tem a ver com isso, de ajudar as pessoas a terem mais equilíbrio, porque a gente está vivendo, né, Mari, temos tempos tenebrosos, índice de recorde de suicídio. Eu me perdi um amigo semana retrasada, pessoas com burnout, com depressão, com ansiedade, e eu acho que tudo meio que aflorou nessa pandemia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê esse quadro no Brasil e o que você tem feito para ajudar a reverter essa situação. Então, André, você sabe que eu acho que você tocou em alguns pontos muito importantes, né? O que a gente está vivendo hoje não é só um luto pela morte, né? Porque a gente tem aí um número absurdo de pessoas que morreram, né, durante essa pandemia aqui no Brasil, né? Muitas dessas mortes a gente sabe que poderiam ter sido evitadas, mas além das famílias todas impactadas por esse luto, né? A gente pode considerar aí de 4 a 8 pessoas impactadas por cada uma das pessoas que morreu. A gente tem outros lutos por outros tipos de perda que não incluem a morte, né? Então a gente tem perda de trabalho, a gente tem perda de dinheiro, a gente tem perda de posição, a gente tem perda de empresas, a gente tem perda de propósito, né? E tudo isso, obviamente, impacta demais na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional e em tudo aquilo que a gente tem que fazer para tentar manter minimamente uma condição de bem-estar e uma qualidade de vida com essa saúde, né, que a gente tanto quer e tanto busca. Mas voltando um pouquinho na história do unboxing, a gente vivia um outro panorama lá atrás, mas eu vivia uma jornada pessoal de perda de propósito, e de perda de perspectiva, eu acho, também. Porque quando você está numa televisão como a Globo, né, e você está num programa como o Bem-Estar, que era um programa muito legal de se fazer, eu já estava lá há 8 anos, você tem algumas alternativas, né? Isso vale para qualquer ambiente corporativo. Ou você continua sentindo muito tesão por aquilo que você faz, né, vendo um sentido naquilo que você faz, ou você começa a olhar naturalmente para as perspectivas que você tem dentro da sua corporação e fala assim, bom, se eu não estou feliz aqui, para onde eu vou? E o que começou a acontecer comigo foi exatamente isso. Eu comecei a entender que o meu papel ali no bem-estar já tinha sido cumprido, até porque eu queria falar mais especificamente de saúde mental e emocional, e não havia tanto espaço para falar de saúde mental e emocional naquela época lá no bem-estar, como eu gostaria, até porque é um tema muito difícil de ser tratado em televisão, né? Um tema intangível, onde você tem dificuldade de transformar as coisas em questões concretas. Mesmo sendo um programa com esse foco, chamado Bem-Estar. Mesmo sendo um programa chamado Bem-Estar, a gente tinha dificuldade de emplacar pautas da maneira como eu gostaria, tá? Não estou falando que não emplacávamos, mas da maneira como eu gostaria e da maneira que eu achava que esse tema merecia crescer, né? Naquela época eu já achava que esse tema merecia crescer muito. E aí eu comecei naturalmente a olhar para outras perspectivas dentro da TV Globo, né? Tipo, então tá bom, então se eu não estou feliz aqui, para onde eu posso ir? Só que eu comecei a entender que lá dentro, para mim, nada mais fazia sentido. Porque eu poderia ter desejos, né? E vontades de, então eu quero ir para determinado jornal, eu quero ir para determinado programa, mas eu não tinha mais. E o que acabou acontecendo é que eu percebi que antes de eu sair da Globo, a Globo saiu de mim. Então, essa foi a primeira mudança de uma sensação muito, muito complexa, né? Muito dolorida, porque é um luto muito grande quando você está ainda trabalhando num lugar e você percebe que aquele lugar já não faz mais parte da sua vida interna, né? Ele pode continuar fazendo parte da sua vida externa. E aí eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, estou falando de 2016, 2017, né? Comecei a fazer um processo de autoconhecimento intensifiquei muito as minhas meditações, fiz alguns retiros, fiz alguns trabalhos pessoais de entender para onde eu queria ir, o que eu queria fazer. E aí eu me dei conta de que eu já vinha trabalhando isso internamente comigo há muito tempo. Eu medito desde os 12 anos de idade, né? Eu sou filha de psicóloga, sou neto de psiquiatra. Então eu tinha isso muito presente na minha vida. E aí eu falei, bom, já que
eu estou entendendo algumas coisas aqui sobre mim, por que eu não ofereço essas ferramentas que eu estou usando comigo nesse processo para as outras pessoas? E foi aí que eu comecei a desenvolver a metodologia do unboxing, que é uma metodologia de autoconhecimento. As pessoas falam de autoconhecimento, espiritualidade, e acham que é uma jornada leve. Não, vamos transformar a vida em algo mais leve. Não, né? A jornada de autoconhecimento, ela é uma jornada de profundos vales, algumas montanhas. Depois você desce de novo, aí você sobe, né? Mas ela precisa de alguém segurando na sua mão, né? Um grupo fortalecido, para que possa ser mais possível esse caminhar, porque é um caminhar muito doloroso. A gente entra em contato com aspectos nossos, são as nossas fraquezas, são os nossos defeitos, são as nossas dificuldades, são os nossos anseios, que muitas vezes é difícil a gente seguir de uma maneira tranquila e ter musculatura mesmo para encarar tudo isso. E aí eu comecei a criar esses eventos presenciais, ainda estava na Globo quando eu comecei a fazer esses eventos presenciais aqui em São Paulo. Boa parte das pessoas começou a me escrever, né, pelas redes sociais, falando, puxa, mas isso tinha que ser nacional, isso tinha que ser nacional. E aí a gente já transmitia o unboxing online em 2019, então durante todo o ano de 2019 ele foi uma jornada simultânea no online e no presencial. E em 2020 a gente transformou ele, o que já era absolutamente natural com a pandemia, em um evento só online, com todas as adaptações que a gente precisou fazer para isso, mas também com uma modificação que para mim foi muito valorosa, que foi a modificação de transformar o que era um encontro pontual numa jornada de um semestre. Então, a pessoa que hoje começa a jornada, ela começa no começo do ano e vai até julho, se ela quiser, ela pode ir até dezembro, ou ela faz metade do ano. E é uma experiência, é muito prático, porque eu não fico lá dando palestra. Eu falo, e daí eu coloco as pessoas para trabalhar em salas menores, em discussões pequenas, coloco as pessoas para escrever, coloco as pessoas para meditar, coloco as pessoas para pintar, às vezes. Então, tem muitas dinâmicas práticas, porque eu acho que não adianta. A vida interna, ela é uma vida de experiência. A gente precisa experimentar para daí conseguir, muitas vezes, entender e dar o próximo passo, né? A gente não vai só ouvir, vai blá, 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 ou não vai só ler, né? Não adianta, tem que realmente vivenciar aquilo. Então, o unboxing virou algo muito, ele é uma jornada nessa linha, muito experimental, assim, muito da vivência, da experiência. Agora, você falou de outras coisas aí, né? Não sei o quanto você quer perguntar, mas eu posso ir Não, adiante. eu queria perguntar para não perder a oportunidade aqui. Tem muita gente aqui até mandando pergunta, eu vou mostrar algumas. Você está fazendo esse unboxing remotamente durante a pandemia? Se as pessoas quiserem participar desse, até eu fiquei curioso assim, querendo participar. Você acompanha os participantes nessa jornada de 6 meses, é isso? Remotamente? Exatamente. A gente faz encontros a cada 15 dias nesses 6 meses. São 2 horas de encontro, normalmente acontecem às quartas-feiras, à noite, das 8 às 10 da noite. A gente é super pontual, respeitando o tempo das pessoas também. E aí, ao longo dessas semanas, tem lição de casa, tem tarefa. Então, a gente mantém um grupo, que hoje acontece pelo WhatsApp. E aí eu vou dando tarefas. Então, por exemplo, a tarefa dessa semana era você se entrevistar sem falar nada do seu passado e sem falar nada do seu futuro. Então, você faria uma entrevista com você e tentaria descobrir o máximo de coisas possíveis sobre você mesmo ou sobre você mesma no presente, né? Então, se você tivesse que contar para alguém agora quem é o André, sem falar nada do seu passado, sem falar nada do seu futuro, o que você diria sobre você? E aí as pessoas me mandam as entrevistas, daí eu às vezes, eu estava ouvindo as entrevistas algumas ontem, assim, é muito interessante, né? Porque eu mandei várias outras perguntas. Eu falei, mas eu não fiquei sabendo disso, né? Então você me contou uma parte, mas tem tantas outras coisas que você poderia ter perguntado sobre você, que você não perguntou, né? Por que você não perguntou? A primeira pergunta é, por que você não perguntou? Você não quer saber? Né? Então a gente entra em lugares ali que às vezes são complexos, né? E se as pessoas quiserem fazer essa vivência, onde eles vão? Qual site? Como é que eles Podem se entrar inscrevem? em contato com a gente através do contato@soumi.com. Tá Melhor bom. maneira é o e-mail. Contato@soumi.com .com. e aí eles participam. Olha,
E eu vou jogar algumas. Eu falei para você que eu tinha um monte de perguntas, mas eu nunca consigo fazer porque eu dou preferência à pergunta dos participantes, né? Boa. Ah, esqueci quando eu apresentei a Mari, eu esqueci de falar que ela também é uma influencer do LinkedIn. Ela tem o selo oficial lá de influencer do LinkedIn. Então, se vocês não seguem, sigam a Mariana Ferrão nesse momento. Olha, tem muita gente querida aqui, amigos, clientes, etc. Muito obrigado por participar. A Ellen está falando, ter coragem de abrir mão da zona de conforto e ir em busca do que te faz feliz é um dos grandes passos para ter o mínimo de saúde mental. E porque eu não sabia que você tinha vivido isso também, né? E o fato de você ter vivido essa reflexão, essa busca de propósito, esse momento de descoberta, eu acho que te deixa até com mais autoridade para nos ajudar a trabalhar isso, porque você passou sobre isso, né? Uhum. E teve até uma pessoa que falou aqui, olha, Isso é muito curioso, isso que a Ellen está falando, porque deixa as eu pessoas voltar falam aqui. assim de abrir mão da zona de conforto, né? Só que eu acho que é muito interessante a gente perceber que, na verdade, aquela zona ali onde você tá, tudo bem, você está numa super empresa, né? Que talvez seja o sonho de muita gente, especialmente na minha área, né? No jornalismo, mas a minha zona era de um tremendo desconforto interno, porque eu estava me sentindo fora de mim. Era E a essa a gente que te sensação. via não tinha a menor ideia disso. Eu, pelo menos, não tinha a menor ideia. E isso é ainda mais, eu acho que tem um agregador aí, né? É muito difícil a gente falar sobre a experiência do outro, mas eu posso falar um pouco sobre essa experiência de você estar na tela mostrando para as pessoas, né? Para um público bem-estar, tinha um público de 10 milhões de pessoas por minuto, então é muita gente, né? Você estar na tela mostrando para esse imenso número de pessoas algo que não corresponde à sua verdade. Então, isso vai te trazendo um desconforto, vai te trazendo uma dificuldade de lidar com a situação muito grande mesmo. Então, na verdade, ali era uma zona de desconforto, né? O que eu fui buscar foi a minha zona confortável, a minha zona de estar no flow, de fazer aquilo que eu queria fazer. Então, as pessoas falam, nossa, mas você teve coragem de abandonar a Globo. Eu falo, não, a minha coragem foi deixar de me abandonar. Essa foi minha principal coragem. Porque às vezes as pessoas estão lá, não, mas eu não tenho coragem de abandonar uma super empresa que eu tô, porque é meu salário, porque isso. Mas você está se abandonando? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Não é sobre abandonar a empresa ou abandonar o salário, você está se abandonando? E essa é uma pergunta difícil de encarar, né? Caramba, olha, eu nunca pensei nessa pergunta. Você está se abandonando? Adorei essa reflexão. Deu até uma pontada aqui dentro. Essa pergunta. Olha, a Andressa está dizendo que você trabalhou com o pai dela, o Renê, Ô, Andressa, manda um beijo. e muita gente aqui, não vou mostrar tudo, mas que acompanhava o seu programa e que você inspirou muita gente, né? Olha, eu estou com as maritacas cantando aqui, que é Nossa, que uma das delícia. vantagens de morar no mato, né? Olha, tem aqui mais perguntas, né? Vamos lá. Mariana, como as pessoas podem saber o momento de trocar de emprego? Vejo as pesquisas no LinkedIn, mais de 70% estão descontentes. Eu diria que está mais de 90%. Olha, eu converso com muitos empresários e a maioria está infeliz, né? E sim, tem um bom salário, uma empresa boa e tal, mas até o chefe às vezes é bom, mas ele, sabe, ele meio que entrou no piloto automático, acorda, vai trabalhar, paga as contas, final de semana, tira férias, meio que a coisa fica assim. Eu mesmo fiquei conformado durante 40 anos que a vida era assim, a vida é meio chata mesmo, não vai ter tanta coisa, até fiz um post hoje sobre isso, mas assim, aos 45 eu fiquei doente, fui internado com uma infecção, aí a minha mulher falou, você vai pedir demissão? Eu falei, mas nós vamos viver de quê? Ela falou, não sei, mas morto você não vai ter jeito, você tem que estar vivo, né? E aí começou a minha virada, aí virei Top Voice LinkedIn, aí eu achei o propósito. Mas demorei 40 anos, cada um tem um ritmo, né? E eu tenho visto realmente muita gente infeliz com o trabalho. O que você diria para o Alexandre e para essas pessoas que ainda estão buscando um propósito?
Então vamos lá, né? Porque na verdade a gente não pode esquecer aqui do momento que a gente está vivendo também, do tamanho do desemprego nesse país, né? E da dificuldade que a gente está enfrentando econômica. Então acho que tem várias coisas para serem levadas em conta, né? Uma delas é exatamente isso. Quem depende de você, né? É só você que depende de você? Ou você tem uma família que depende de você? Tem como fazer um acordo aí internamente, em casa? Ah, você segura a onda um pouquinho, aí eu vou lá tentar meu propósito e dá para fazer esse jogo? Não dá para fazer esse jogo, né? Se for só você correndo risco, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Se você tiver, especialmente se você tiver alguma coisa guardada. Eu não tinha, tá? Mas eu tô falando isso para a gente não ser irresponsável aqui de falar, olha, se você tá infeliz, cai fora. Eu acho que não é bem por aí, né? Eu gosto muito dessa. Tem pessoas que são contra, né? Mas do tentar ir se encontrando ainda quando você está empregado, que acho que foi algo que eu fiz e que me ajudou muito aí construindo o que eu conversava muito isso com o Fernando Rocha, e o Fernando Rocha ele sempre me perguntava assim, não, mas você tem um plano B? Mas você tem um plano B? Você tem um plano B? Aí a minha decisão, ela foi muito minha, né? Eu não compartilhei com ninguém antes de pedir demissão de fato, porque eu acho que isso também é algo que vai interferindo demais no processo, né? Você não está muito seguro, aí você conta, sei lá, para o seu pai. Aí seu pai vira, não, mas como? Você vai sair da Globo? E aí você fala, aí toda aquela segurança que minimamente você tinha estruturado, tipo, desmonta inteiro, né? Então, eu gosto muito dessas decisões que elas são muito internas, assim, sabe? Que você não compartilha, que você vai construindo pedacinho do pedacinho. Mas eu e o Fê, a gente tinha algumas conversas, né, com o Fernando, que apresentava o Bem-Estar comigo, e ele falava assim, mas, mas eu não tenho um plano B, Mari, eu não tenho um plano B. E eu não podia falar para ele, mas eu já estava construindo o meu plano A, né? Na verdade, a Globo foi durante um tempo o meu plano B. E o meu plano B, ou meu plano S, que era o plano de sustentação, né, para conseguir sair para outro lugar. É, e que é muito ruim você estar num lugar, tendo aquele lugar como seu plano S, né, como um plano de sustentação, ou como um plano B, ou seja lá como você quer chamar, porque tem um desgaste interno de você continuar indo num lugar que não faz tanto sentido para você. Mas eu não acho que seja algo ilícito no sentido de, tipo, estou fazendo mal para essa empresa, eu estou aqui trabalhando para ela e ela está trabalhando para mim. Acho que é sempre uma via de mão dupla, em todos os casos, né? A empresa faz isso com a gente e eu acho que a gente também faz isso com a empresa, quer dizer, é bom para os dois, tem que ser bom para os dois lados. E tem momentos em que não é, e também que bom se você já percebeu que não é, porque também não está sendo o melhor para a empresa, né? Então, acho que essa construção de ir tentando entender aquilo que faz sentido para você, ela pode acontecer enquanto você ainda está trabalhando, enquanto você ainda está seguro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da sua estrutura. Porque quando a gente abre mão de tudo isso, a gente agrega nessa decisão o fator medo, com todo o cenário que a gente está vivendo, é muito difícil a gente tomar escolhas conscientes que façam sentido. Então, a gente eliminar, ou ir pelo menos tentando, né, deixar esse fator medo um pouco mais de lado, eu acho que é um ponto interessante. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente pode falar depois mais especificamente. O outro ponto é começar realmente a fazer as perguntas para você, né? Como é que está essa estrutura? Você consegue ver alternativas dentro da própria estrutura que fariam sentido? Né? Então, eu não vejo sentido porque hoje o meu chefe ou a minha chefe são pessoas com quem eu não consigo me relacionar, são pessoas que eu, só de pensar, começo a ter taquicardia. Tá, então é uma questão da relação, né? Se você fosse para uma outra área, se você tivesse um outro gestor, isso mudaria, né? E aí, que movimentos internos você pode começar a fazer para tentar ser feliz ali no lugar onde você está? Ou não, putz, eu entrei já nessa empresa sem querer entrar, entrei por uma necessidade, mas não tem nada a ver com o meu desejo mais íntimo e daquilo que eu já sei que é o meu propósito. Não, então calma. Então, se você já entrou nessa situação e você já sabia que não era o seu propósito, né? E você percebe, igual você falou, né, André, que a sua saúde mental, física, emocional está sendo deteriorada a cada dia que você vai, que a cada dia, né? Eu converso com pessoas que estão ali, tipo, que estão no carro, às vezes estão voltando para o presencial,
começam a ter taquicardia, começam a ter síndrome do pânico no carro. Ao invés de chegar na empresa, chegam no pronto-socorro porque acham que vão morrer. Então calma, né? Então aí tem um fator que eu acho que é um fator muito forte de um presta atenção de, olha, tem alguma coisa muito errada. Então talvez seja o caso mesmo de você pensar em mudar, de você, primeiro, é um lugar que você tá, que você tem segurança psicológica para ter esse tipo de conversa com seus gestores, do tipo, olha, eu estou me sentindo assim, eu queria entender por quê. Às vezes a pessoa nem consegue entender direito por que ela está se sentindo assim, né? Mas é um lugar que tem abertura? Putz, não é um lugar que tem abertura para isso. Então, realmente começam a diminuir as alternativas ali, né? Vai tendo abertura. Se não é uma questão só do gestor, se tem algo ali a mais que você não se sente realmente útil, a serviço, aí você já pode ir colocando ingredientes nesse bolo de tipo, putz, acho que está na hora realmente de eu fazer um movimento de mudança, né? E aí tem algumas perguntas muito interessantes para serem feitas, né? A primeira delas, aquela que a gente já falou, é como é que eu posso parar de me abandonar? A segunda delas é o que eu gostaria de estar fazendo? O que seria uma rotina ideal? O que seria um trabalho ideal? Para que eu acho que eu sirvo, né? Como é que eu gostaria de me relacionar com as pessoas do meu trabalho? A gente sabe o quanto os vínculos são importantíssimos para mudar esse número aí dos 70% que estão descontentes. Vínculos fortes no trabalho, ao contrário do que as pessoas pensam, não, tipo, o trabalho não é lugar para fazer amizade. Vínculos fortes no trabalho ajudam o engajamento, ajudam motivação, ajudam até inovação, porque a pessoa fica mais segura e mais afim de dar ideias, né, de compartilhar ideias. Então, tem que se avaliar tudo isso para que a gente possa começar a construir uma saída. É muito triste a gente pensar que realmente tem 70% das pessoas ou mais, como você falou, que não estão contentes, né? E não estão contentes porque é só uma sobrecarga, né? É uma falta de limite interno sua, da falta de capacidade sua de dar limite àquela sobrecarga. Tá todo mundo sobrecarregado, né? Assim, o que eu mais ouço em todas as empresas que eu passo é a principal dor é a sobrecarga. Então, é só uma questão de sobrecarga? Então, eu consigo me reestruturar para eu começar a dar limites meus nesse trabalho que está me fazendo mal e que vai fazer mal para a empresa daqui a pouco, porque o funcionário vai pifar. Ou não, ou além da sobrecarga, tem outros fatores que estão degradando muito a minha saúde. Aí eu acho que é um momento de pensar em mudar mesmo, né? De emprego ou de carreira, enfim. Muitas fichas caindo aqui com isso que você está falando, Mari, e muita gente refletindo sobre isso, né? Eu mesmo estou aqui parando, lembrando da minha história. Eu vou até te mostrar algumas coisas que estão escrevendo. Olha, é um processo longo e doído, mas com certeza gratificante, porque a gente acaba visitando fantasmas, dores, limitações, né? A Ellen e a viagem muitas vezes nos mostra monstros desconhecidos, porém um mergulho profundo faz a gente domar cada um deles, né? O nosso lado sombra. E o Tássio está dizendo que o seu depoimento vai ajudar muito no processo de identificação e descoberta do nosso eu profissional para o nosso eu pessoal. Aliás, Mário, tenho percebido assim, que durante essa pandemia cruel, né, que ceifou milhares de vidas, a gente foi obrigado a ficar no home office, que eu não sei nem se o nome disso é home office, porque home office você escolhe, a gente não teve escolha, né? Foi uma coisa, um confinamento forçado, né? E aí, esse limite do eu pessoal com o eu profissional, porque antigamente, eu estou com 50 anos, comecei a trabalhar aos 13. E quando eu era jovem na carreira, os meus chefes falavam assim, não, aqui você não pode demonstrar problema, aqui você tem uma imagem a zelar, deixe os problemas do lado de fora da empresa, tanto que eles chamavam a gente de mão de obra, né? A gente não pensava, a gente era só a mão. Então, a gente acabava assumindo uma identidade na empresa, né? Que eu tenho que ser bem sucedido, não posso ter fraqueza, não posso, porque senão alguém vai usar isso contra mim e tal. E o que eu tenho observado desde o início da pandemia com o home office é que está tendo um processo de humanização. Eu estou fazendo uma reunião com um cliente, a filha dele entra chorando, papai precisa ir ao banheiro.
Uma vez eu estava fazendo uma live, tem 3 vira-latas aqui, entrou uma vira-lata, subiu no meu colo, lambeu a tela, eu falei, meu Deus, agora acabou, o pessoal adorou, né? E às vezes o vizinho tá fazendo barulho, acontece. E assim, eu tenho percebido uma humanização e uma diminuição dessa fronteira do eu pessoal e eu profissional. Eu acredito que nós somos um só e a gente tem que ser um só, né? Não sei, quais são os seus pensamentos sobre isso? Não, eu acho que isso já estava mais do que na hora dessa barreira acabar, né? Não existe essa diferença realmente entre o que eu sou na minha vida pessoal e o que eu sou na minha vida profissional. Na verdade, quanto mais essa barreira existe, mais a gente dissocia aspectos nossos e vai criando esses monstros internos que a gente está falando aí, do ponto de vista psicológico, agora estou falando, né? Porque se eu não posso integrar um aspecto meu no meu trabalho, né, que é um aspecto importante para mim, vou pegar o exemplo da maternidade, tá, que você citou aí, o cara também, ou da paternidade, né, que o cara estava ajudando a filha a ir ao banheiro. Esse é um aspecto na minha vida, por exemplo, né, a maternidade, eu tenho 2 meninos, a maternidade é um aspecto da minha vida importantíssimo, né, se eu tivesse que fazer uma roda e dividir minha vida, assim, né, aquela famosa pizza, com certeza uma fatia gigantesca ia estar dedicada à maternidade. Então, se eu sou obrigada a não falar disso, ou a excluir essa parte minha, ou a não trazer as experiências que eu tenho com os meus filhos para o meu lado profissional, eu estou dissociando uma parte minha que é muito importante. Então, significa que a Mari vai trabalhar pela metade. A Mari vai trabalhar faltando um pedaço da Mari. Então, a Mari não está no seu melhor, né? E isso vale para o relacionamento, isso vale para hobbies. A gente pode pegar coisas muito mais simples do que maternidade e paternidade, mas se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem um hobby de cuidar das plantas, eu adoro, né? Por exemplo, cuidar de planta. Gosto de plantar, gosto de comprar plantas, gosto de ver a coisa brotando, de mexer na terra, de usar minha hora do almoço para fazer minhas podas aqui. Poxa, o que isso me ensina? Né? Isso me ensina processo, isso me ensina cuidado, isso me ensina pausa, isso me ensina tempo de espera, isso me ensina, enfim, tantas outras coisas, tantas metáforas que podem surgir daí e que eu posso trazer para o meu dia a dia corporativo. Então, imagina que a gente pode estar perdendo, por exemplo, uma pessoa que gosta, né, de plantar e que vai observar que uma árvore, quando ela sofre algum acidente ou quando alguém, sei lá, causa algum dano nela, que ela se entorta para poder crescer um tronco a partir dali, que aquilo ali foi só mais um processo, uma virada no caminho dela, e que ela vai continuar crescendo, né? E a gente, por exemplo, pode usar isso como um ensinamento para a gente. Pô, eu tive ali um machucado, uma ferida psicológica ou física, mas eu desisti de crescer por causa disso? Não. Assim como a árvore, eu continuei crescendo. E aquela cicatriz, ela vai fazer parte do meu processo de aprendizado, né? Então, eu posso usar tudo isso ali no que eu estou falando do ponto de vista corporativo e integrar essa parte minha ali, trazendo até aprendizados em referência àquilo tudo que eu vivo na minha vida pessoal. Se eu sou obrigada a não falar de nada disso, se ninguém me pergunta do que eu gosto, se não tem espaço, né, numa reunião, para que eu possa minimamente falar qualquer coisa, a gente perde oportunidades. A gente perde a oportunidade de se conhecer, a gente perde a oportunidade de se vincular, a gente perde a oportunidade de agregar, e a gente continua com mais pontos cegos, porque eu acho que a gente está falando tanto de diversidade hoje em dia, né? E para mim, a grande vantagem da diversidade é que ela acaba com os nossos pontos cegos. Você vai olhar para um lugar, né, por causa dos seus hobbies, da sua história, da sua origem, que eu não vou olhar, assim como cada uma das pessoas que está vendo a gente aqui no chat vai olhar para outros lugares. Se a gente permite que todos esses olhares, todos esses prismas converjam ali numa reunião, a gente tem a possibilidade de abarcar muito mais o nosso panorama num contexto geral. Se a gente não permite que as pessoas tragam as referências, né, a ancestralidade, as vivências, as dores, as experiências para o mundo profissional, a gente perde. Parece para mim tão óbvio, né? Só que a gente quer ficar, não, tipo, então aqui eu vou ser a Mariana, profissional, e eu só vou falar desse jeito, e eu vou vestir essa roupa, né? Então, que sentido faz?
Quando a gente estava se preparando aqui para a live, você falou, olha, eu preciso sair 15 minutos antes, que eu vou levar meus filhos na escola. Eu achei o máximo isso, né? Mas não tem que ser uma coisa ou outra. Nós somos um só, né? Um ser integral, né? Não, Total. sensacional. Olha, tem uma pergunta aqui que que é meio complicada. Eu tenho visto algumas pessoas reclamando disso. Mari, o que fazer hoje em dia quando estamos em conflito de valores dentro de uma instituição? Obedecer uma ordem que não é correta, ou questionar e correr o risco de ser demitido? Muita gente, Ah, né? Pergunta difícil, né? Muita gente já passou por isso e a pessoa fica naquela, né? Eu preciso do emprego, mas eu sei que não é correto, o que que eu faço? vou Aliás, contar uma assim, o que... experiência, tá? Vou contar uma Pode. experiência para começar a ajudar a pensar aqui junto. Eu trabalhava num programa chamado Bem-Estar, né? E isso já estava na minha cabeça decidida a sair. E eu não sei se vocês se lembram, mas no começo do ano de 2019, a gente teve um caso de um segurança que estrangulou um menino até a morte com um mata-leão no estacionamento de um supermercado, Lembro, né? nossa. E aquele dia o programa ia falar sobre um outro tema, a gente tinha até um cardiologista que estava junto com a gente e tal. E aí a direção decidiu mudar tudo o que a gente ia fazer para falar daquele caso do segurança do supermercado. E assim, eu, por uma questão de saúde mental e emocional, eu tinha decidido já, em alguns momentos da minha vida, evitar alguns tipos de notícia para garantir que eu fique bem. Porque, assim, assim, óbvio, né? Tudo bem. Uma coisa é a gente pensar no valor dessa empresa, desse supermercado que mantém uma pessoa como essa, que tipo de treinamento ele dá para essa pessoa, que tipo de consequência aquela pessoa sofre depois de ter feito um ato como esse. Isso é uma coisa que é importante como sociedade a gente ter, ter esse conhecimento, até para que a gente possa, como consumidor, depois reagir a essa marca, né? De uma maneira ou de outra. Agora, o que me interessa saber o quanto tempo esse menino ficou sofrendo sem ar, né? Como foi o golpe que o cara deu, né? Tipo, ficar vendo aquelas imagens, aquilo de fato não serve para nada na minha vida, né? Ao contrário, pode prejudicar a minha questão, a minha saúde mental e emocional. Mas enfim, aí decidiu-se então que a gente ia começar o programa com aquilo e abriu a câmera e falou assim: fale sobre o tema, fale sobre o assunto. Em cima da hora. Em cima da hora. E aí eu me lembro em que eu falei assim: ó, o que mais me chama atenção nessa imagem é que a gente não consegue nem ver o menino. Né? E tem uma lição básica do jornalismo que você vai descrevendo as imagens, né, daquilo que você está vendo. E o segurança estava numa posição que a gente não conseguia nem ver o menino. E aí a diretora do programa colocou a imagem de um jeito que a gente conseguia ver o menino arroxeado na tela. Porque como eu tinha falado que eu não conseguia ver o menino naquela imagem do segurança, então eles voltaram a imagem num ponto que dava para ver o menino daquele jeito. E aí ela falou no meu ouvido: ó, agora dá para ver o menino arroxeado. Descreve a imagem. E eu conversando com o médico, né, com os dois médicos que estavam no programa naquele dia, com o Fernando Rocha, pensando que eu não ia fazer aquilo de jeito nenhum, porque aquilo não tinha nada a ver com os meus valores. Eu não ia, eu fiquei imaginando que a mãe do menino podia estar vendo a gente naquele momento, Nossa. e fiquei me imaginando como mãe, olhando o meu filho arroxeado, morrendo por um golpe de um segurança. Então, assim, naquele momento eu falei assim: eu não vou fazer isso. E ela falava: pode falar da imagem, pode falar da imagem, pode falar da imagem. Eu sabia que eu não ia ser demitida por isso, por não falar da imagem, né? Porque depois tinha uma possibilidade de argumentar ali, dizendo: olha, não me senti confortável, enfim, tem uma série de coisas. Mas o que eu estou querendo dizer para o Evaldo, que mandou essa pergunta para a gente, é que é um conflito de valor, às vezes, tão grande, né? Que mexe com coisas nossas tão profundas, e aquilo mexeu comigo de uma maneira muito profunda, que mexe com coisas nossas tão profundas e que, assim, tinha momentos que você sai com vontade de vomitar, né? Depois daquilo, porque você fala: cara, será que só eu tô percebendo? Será que só a mim me incomoda esse tipo de coisa?
Ou será que incomoda todo mundo que está aqui, né? Essa falta de ética, por exemplo, né? Uma falta de corretude, de honestidade, ou pode ser outras coisas, né? Uma falta de respeito, não sei do que o Evaldo está falando aqui. Mas o que eu quero dizer é que os nossos valores são muito individuais mesmo, né? E quanto mais, obviamente, eles estão alinhados com o valor da corporação na qual a gente trabalha, mais fácil é a gente trabalhar para aquela corporação. Tem coisas, né, muitas vezes, hoje em dia, que eu recuso fazer porque vem de empresas que eu não concordo com os valores. Hoje eu estou numa posição que eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma autonomia financeira, porque eu tenho outros clientes nos quais eu gosto de trabalhar, porque eu entendo que quando eu... E mais importante do que tudo isso, do que a autonomia financeira de outros clientes, eu entendo o quanto aquilo me faz mal. Então, eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Às vezes eu olho e-mails de umas solicitações, assim, e eu começo a sentir aquela dor no estômago, eu começo a pensar na dor de cabeça que aquilo vai me dar, eu começo a pensar no quanto eu vou passar a noite sem sono, e aí eu falo, não, porque não vale. Aí que eu acho que é uma reflexão sobre valor mesmo, né? Sobre o nosso valor, sobre quanto vale a nossa vida. Como eu posso cada vez mais me valorizar, porque não adianta a gente esperar que o outro valorize a gente precisa ser o primeiro a se valorizar. E aí, bom, eu já passei também, Evaldo, por situações em que eu achava que era muito claro, assim, porque às vezes a gente está num lugar, a gente vê tudo com tanta clareza que a gente acha que todo mundo está enxergando a mesma realidade que está na nossa cabeça. Só que a gente não é os nossos pensamentos, a realidade não é os nossos pensamentos. Cada um tem um jeito de pensar, isso está cada vez mais claro aqui na pandemia para a gente, né? Olha só como tem gente que pensa diferente da gente. E tá tudo bem, porque cada um tem um jeito de pensar mesmo. Então, eu acho que tem uma questão assim de um posicionamento, de tentar explicar de uma maneira muito assertiva, numa comunicação não violenta, né? O quanto ele não quer fazer determinada tarefa, porque isso bate num valor dele muito, muito importante. Então, é falar de você e não falar da tarefa, né? E não falar daquilo que você tem que fazer. Né? Então, olha, vamos dar um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para isso ficar mais claro, sei lá. Então, vou pegar um exemplo aqui. Olha, a gente tem que precificar uma proposta e eu sei que o custo daquela proposta vai ser R$50. Só que eles estão pedindo para eu precificar por 1.500, porque eu sei que alguns diretores vão ficar com 300, outros vão ficar com 200. Estou pegando um exemplo aqui para a gente, né, só citar uma possibilidade. Ao invés de eu falar assim, olha, eu sei que os diretores, tem uma parte disso que vai para o bolso dos diretores e que a gente está botando um valor absurdo no custo, eu posso dizer assim, eu não me sinto confortável de pegar um valor que custa R$50 e aumentar o custo para R$1.500. É algo que eu não estou acostumada a fazer. Teria como a gente fazer isso de outra maneira? Ou você teria como me explicar por que a gente está aumentando tanto esse custo para eu me sentir mais confortável? Porque eu preciso justificar internamente, eu não estou conseguindo dormir com essa decisão. Você fala de você, não importa o que você sabe, o que você não sabe, né? Não precisa citar nomes, não precisa falar mal de ninguém, mas é você, né? Olha, eu não estou me sentindo confortável. E passa a bola. Porque, claro, existe um risco de você não fazer parte do esquema e aí você ser demitido? Existe. Aí a pergunta é, você queria fazer parte do esquema? Então, eu acho que essas perguntas, que elas são difíceis... Não, tá bom, eu não queria fazer parte do esquema, mas também não queria ser demitido. Concordo, né? Às vezes o jogo é muito duro mesmo. Né? Se você não faz parte do esquema, você é demitido. Mas... que preço isso tem, né? Porque a gente está falando de valor, que valor não tem preço. Né? Valor não tem preço. Então, são essas situações que eu acho que a gente precisa demais assim, refletir para criar esses ambientes onde essas conversas sejam cada vez mais possíveis dentro das corporações, né? E que esse tipo de coisa que o Evaldo está falando para a gente seja menos frequente, né?
Olha, essa resposta calou fundo, né? Tem um monte de gente falando, amei essa resposta, palavras sábias. Eu acho que a gente não pode negociar com nosso valor, não tem. Você falou duas coisas: não se abandonar e não dar preço para o valor. No valor não tem preço, né? Porque aí Valor não tem daqui a preço. 10 anos eu vou olhar para trás e vou pensar assim, nossa, aquela decisão que eu tomei, olha o que isso gerou, né? E aí eu durmo com a consciência tranquila, né? É. E eu acho também que tem uma questão, isso aí eu falo muito do ponto de vista do trabalho de autoconhecimento e dessa jornada com as pessoas, assim, de acompanhar essa jornada, né? Já mais de 2.000 pessoas passaram pelo unboxing, fora a questão que a gente faz dentro das empresas com os treinamentos e tudo isso, mas o que eu acho que, assim, existe esse medo da falta, né? A gente vive muito no medo da falta, mas quando a gente abre espaço respeitando os nossos valores, respeitando a nossa individualidade, respeitando a nossa essência, e quando a gente toma uma decisão, não, eu vou me respeitar com tudo isso que eu tenho, o que vem depois como resposta é muito positivo. É como se, e aí estou falando de uma linha mais espiritual mesmo, né? Que eu acredito muito nesse lugar da abundância. É como se o universo percebesse a sua retidão, no sentido da tua orientação pessoal, eu vou seguir aqui, porque é isso que eu acredito, e te devolvesse aquilo que você merece por tomar aquela decisão, por mais difícil que ela seja. Às vezes não vem da pessoa que você espera, não vem na mesma hora, vem depois de um outro lugar, mas vem. É a lei do retorno, é a lei da atração, né? A gente entra em outra É, frequência, eu também adoro esse tema de espiritualidade, lei da atração. A gente entra em outra frequência de rádio e o universo começa a mandar dentro daquela nova frequência, né, mano? exatamente. Olha, estou até triste que já acabou o nosso tempo. Eu Nossa, sei que já, muito rápido. você tem que levar nos meninos, né? Ai, Como é que é o nome dos seus filhos? João? João e Miguel. João e Miguel. Tem que levar o João e Miguel, então a gente tem que respeitar. Agradeço demais. Eu vou botar o seu e-mail. Ai, Vê se eu coloca coloquei certo, é esse? contato@soumi.com, exatamente. Ponto .com. Eu sou Ah, Mia ponto .com. junto. Eu sou Mia Peraí. junto Ah, eu sou Mia junto, e sou depois ponto .com. mi.com. Pessoal, se vocês quiserem participar dessa vivência aí, desse autoconhecimento, escrevam. E até eu acho que eu vou me inscrever lá, porque adoro esse Boa. tipo de trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para todos que estão nos assistindo e que vão continuar assistindo, porque essa live fica disponível ali no feed do LinkedIn, né? Que tem tanta gente em dificuldade. Que mensagem final você nos dá para esses momentos tão desafiadores que a gente está vivendo? Eu acho que eu vi aqui, né, a Rosa falando nos nossos comentários sobre gratidão, e, e eu gostaria de deixar uma mensagem final a respeito da gratidão, porque eu acho que a gratidão, ela, do ponto de vista mais profundo da espiritualidade, ela é a nossa capacidade de receber amor. E eu, por quê, né? Aí você fala assim, não, mas quando eu agradeço, eu não estou doando amor? Tá, mas você só está doando amor se você realmente percebe que você já recebeu antes. Vou pegar um exemplo simples. Você está ali chegando no seu apartamento, no seu prédio, cheio de compra do supermercado, carregado, tal, você está correndo e tem alguém já na porta do elevador, a pessoa já está subindo, mas essa pessoa percebe que você está querendo, está apressado, e aí para o elevador para você e segura o botãozinho lá, aperta o botãozinho para a porta ficar aberta para você conseguir entrar. E aí você agradece aquela pessoa. Quem deu amor primeiro, né? Aquela pessoa, porque aquela pessoa percebeu que você estava carregado, percebeu que você estava com pressa, aquela pessoa te notou. E aí, só então, ao receber esse amor da pessoa, você disse obrigada, né? Então, a gratidão ela tem a ver com isso, ela tem a ver com a nossa capacidade de perceber o quanto o universo e as pessoas nos dão amor e cuidado, né? E eu acho que quando a gente para refletir sobre isso, tem muita gente olhando para a gente, tem muita gente cuidando da gente, tem muita gente oferecendo esses pequenos atos de bondade e de amor para a gente, que a gente não dá muito valor ao longo do dia, a gente passa despercebido por isso, né? Então, por exemplo, se agora está chegando a parte do almoço, se alguém está preparando o almoço para você, né?
você tem uma oportunidade de receber esse carinho que essa pessoa fez para você. Ou se é você que vai fazer esse almoço para você mesmo, você tem essa oportunidade de reconhecer aquilo como um gesto de autocuidado e de amor com você. Assim como, se você viu aí na sua janela as maritacas cantando, aquilo é um gesto pelo qual você pode agradecer, porque a vida está aí, ela está acontecendo, ela é bonita, ela tem música, ela tem harmonia, ela tem ritmo. E a gente também não para perceber isso. E a gente foca onde? Nas coisas ruins. E evolucionariamente, né, do ponto de vista evolutivo, a nossa mente ela é muito mais focada nas ameaças e nos medos, porque a gente precisou dessas ameaças e dos medos, de ter consciência muito grande sobre as ameaças e o medo para poder chegar aqui como espécie. Só que a gente agora, como espécie, a gente precisa evoluir por outros canais. E a gratidão, ela faz isso no nosso cérebro, ela constrói outras estradas. Estradas vicinais, é verdade, mas que com o alargamento dessas estradas, se a gente pratica a gratidão, elas vão se tornando as vias principais do nosso pensamento. E aí a gente começa a construir caminhos a partir da via do amor, da segurança, da confiança, dos vínculos que a gente está precisando tanto para diminuir polaridade, para diminuir insegurança, para diminuir ódio e tudo isso. Então, eu queria deixar esse recado para que as pessoas pudessem olhar para esses lugares, quem sabe até escrever todas as noites 3 coisas pelas quais elas são gratas, ou mandar agora, depois dessa live aqui, uma mensagem de gratidão. Se tem alguém que foi importante no seu caminho, né, na sua jornada profissional, alguém aqui no LinkedIn que você curte o conteúdo e que você acompanha. Adorei essa dica. Olha, escreve aqui nos comentários, marcando a pessoa. Você foi importante na minha vida ou na minha carreira. Marca a pessoa para ela ser avisada que você está agradecendo essa. Porque, Maria, eu estava lendo que quando você agradece alguém ou faz um gesto, tipo esse, segurar o elevador para a pessoa entrar, você libera ocitocina, né? Que é aquele hormônio do bem-estar, do prazer. E aí, quem recebe o ato também libera. Então, a ocitocina dos dois lados, né? Exato, e todos os estudiosos de confiança nas organizações sabem da importância da ocitocina, que é o hormônio do amor, porque a ocitocina faz com que a gente confie mais nas pessoas. Quanto mais ocitocina eu tenho, mais a possibilidade de eu construir projetos em conjunto. Então, numa corporação, por exemplo, eu preciso de ocitocina para criar vínculo entre as equipes, para criar confiança entre as equipes, para criar projetos de colaboração verdadeira. E a gratidão pode dar esse start para a gente começar a emitir para poder receber também, né? Nossa, fiquei todo arrepiado aqui. Ah, que legal. Eu quero fechar te agradecendo a todos que nos assistiram e dizer, Mari, que você é uma... Tem gente que, assim, na frente das câmeras é um e atrás é outro. Você não, você é a mesma pessoa, você fala de igual para igual, você, né, valoriza quem está perguntando, então a gente sente uma vibe muito legal. Muito obrigado, gratidão, e agradeço muito a sua participação. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, André. Foi um prazer imenso. Obrigada para todo mundo que ficou aqui vendo a gente também. Uma ótima quinta-feira para vocês. E se cuidem, hein? Beijo, Beijo, obrigada. tchau. Tchau, tchau.